Para onde você está indo é o lugar que você vai chegar. Infelizmente, a maioria dos seres humanos levam as suas vidas rumo ao inferno. Não se importam com o que vai acontecer depois da morte do corpo. Não têm interesse nenhum em conhecer o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. O ser humano tem um espírito que mora no corpo humano. O espírito humano é imortal, que continua a viver depois da morte do corpo. Vamos ler no livro de Lucas, capítulo 23, versículos 39 ao 48, e um dos ladrões que estavam pendurados, zombava de Jesus, dizendo: Se você é o Cristo, salva-te a ti mesmo, e nos salva também. Respondendo, porém, o outro ladrão o repreendia, dizendo: Você ainda não teme a Deus estando nessa condenação? Nós na verdade estamos recebendo essa condenação porque nós merecemos, mas Jesus nenhum mal fez. E o ladrão arrependido disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade eu falo para você que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, morreu. E o capitão de 100 soldados, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, e disse assim: Na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que tinha acontecido, voltava batendo nos peitos. A maioria troca o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo pelos prazeres carnais que desagradam a Deus. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas acham que tudo se termina no cemitério com a morte do corpo. Estão totalmente enganadas. É só o corpo que chega ao seu fim. O espírito que mora no corpo humano é imortal. Os que se convertem ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, com a morte do corpo, irão morar no paraíso de Deus com Jesus Cristo. Os que não querem se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, com a morte do corpo, irão morar no inferno. 100% de certeza. No versículo 39, um dos ladrões que estavam na cruz, ao lado da cruz que estava Jesus, zombava de Jesus. Praticamente ele estava falando assim: Se você é o Cristo, o Filho de Deus, desce da cruz, e tira nós também da cruz. O outro ladrão que se arrependeu, creu que Jesus Cristo é o Filho de Deus. No versículo 42, ele disse para Jesus: Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele creu que Jesus Cristo veio do céu, e para o céu iria retornar. No versículo 43, Jesus disse para o ladrão arrependido: Hoje você estarás comigo no paraíso. Jesus não disse para o ladrão arrependido assim: Agora você vai dormir um sono profundo no cemitério. No julgamento final da humanidade eu irei te salvar. Jesus disse: Hoje você estará comigo no paraíso. Jesus morreu na cruz. O ladrão arrependido morreu na cruz. O corpo do ladrão arrependido foi levado para o cemitério. A alma do ladrão arrependido foi levada para o paraíso de Deus. Jesus levou a alma do ladrão arrependido para o paraíso de Deus antes dele ressuscitar. Depois Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Prova que o ser humano tem uma alma que é imortal. Pare de acreditar no que os falsos profetas te ensinaram. Você que foi ensinado, ou ensinada, que o ser humano não tem alma, e que o inferno não existe. Pare de ser igual a um papagaio, que repete só o que te ensinaram. Leia a Bíblia,
Peça ajuda do Espírito Santo de Deus, para não ser mais um que está sendo enganado pelos falsos profetas que deturpam a palavra de Deus. O ladrão que se arrependeu está morando no paraíso de Deus neste exato momento em que você ouve essa pregação. O outro ladrão que não quis se arrepender, hoje ele mora no inferno. Ele está vendo ao vivo que Jesus Cristo não mentiu, quando ele disse que no inferno os vermes nunca morrem, e o fogo do inferno nunca se apaga. Está escrito no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 46, quem você vai querer conhecer quando você que é um espírito sair do seu corpo, com a morte do seu corpo? O ladrão que se arrependeu, que mora no paraíso de Deus, ou o ladrão que não quis se converter, que neste exato momento que você ouve essa pregação, ele está morando no inferno. A maioria rejeita o Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus exige a santificação do corpo, da alma, e também do espírito. Praticar as obras da carne é muito mais fácil, não precisa abandonar a prostituição, que é praticar relações sexuais entre solteiros, não precisa abandonar o adultério, não precisa abandonar os vícios do álcool, da nicotina, da maconha, da cocaína, só que as consequências irão chegar, na terra, quando o espírito sair do corpo, o inferno vai chegar. Não querem abandonar os prazeres carnais que desagradam a Deus. Irão conhecer o ladrão que não quis se arrepender, lá no inferno. Jesus não quis responder nada para o ladrão que zombava dele na cruz, porque Jesus Cristo não interfere na liberdade de escolha de cada um. Quem quer ir morar no inferno, para o inferno irá. É só continuar na prostituição, no adultério, nos vícios. É só continuar crendo em deuses feitos de gesso, que não veem, não andam, não o ouvem. É só continuar vendo pornografias. É só continuar vendo novelas. As novelas só incentivam a prostituição, o adultério, os vícios, a violência. Zombam de Jesus os que não querem se converter ao verdadeiro evangelho dele. Não adianta seguir um evangelho paralelo, que não exige nada, onde tudo pode, tudo é permitido. Jesus disse que a maioria iriam rejeitar o verdadeiro evangelho dele. A maioria acham que o inferno é uma colônia de férias. Quem entra lá no inferno não sai mais. Muitos que já moram no inferno pensavam assim: quando eu ficar velhinho eu irei me converter ao verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Ainda é muito cedo, sabe? Irei continuar a praticar as obras da carne. Ainda tenho muito tempo de vida. Morreram jovens, não quiseram se converter em vida. Lá na porta larga do inferno não existe uma placa escrita assim: é proibido a entrada de jovens que não se converteram em vida. Lá no inferno só não entra crianças que morrem, porque crianças não têm pecados. Jesus disse que das crianças é o reino de Deus. Adulto que não quer se converter ao verdadeiro evangelho de Jesus em vida, quando a alma sair do corpo, a sua moradia será inferno de fogo ardente. Depois do inferno, irá vir o lago de fogo no julgamento final da humanidade. Vamos ler no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Aquele que o seu nome não estava escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Isto também está escrito na sua Bíblia. Então por que é que você não crê? Jesus disse assim: assim vai acontecer com todos os que não querem se converter ao verdadeiro evangelho dele. Preferem elevar as suas vidas nas práticas das obras da carne. Prezado ouvinte, não imite o ladrão que zombou de Jesus.
Creia e obedeça ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. É só Jesus Cristo que pode te salvar da condenação do inferno. Jesus oferece o perdão dos pecados, não importa que tipo de pecados que você praticou ou pratica, você tem que se arrepender dos pecados, você tem que se confessar para Jesus Cristo. Você tem que se batizar do jeito que Jesus mandou você fazer o batismo. Leia o que Jesus deixou escrito para você. Livro de Marcos, capítulo 16, versículos 15 ao 16. Quem crer e se batizar será salvo, quem não crer será condenado. Será condenado a quê? Será condenado a ir morar no inferno. Leia no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Esse é o único batismo que Jesus mandou você fazer. Batizai a todos os que crerem, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Vá até uma verdadeira igreja evangélica, faça esse batismo que Jesus mandou você fazer. Pense nisso, ouvinte. Você escolhe onde vai passar a sua eternidade, ou no paraíso de Deus, ou no inferno. Pense nisso, ouvinte.